Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Uma vida de sacrifício puro e santo. Jesus não promete nesta passagem uma vida centrada em conforto ou autossatisfação. O que ele declara é algo infinitamente maior, uma vida interior transformada em fonte de onde flui a própria presença de Deus. Não se trata de acúmulo de bênçãos, mas de transbordar da graça recebida. Quando Jesus fala em rios de água viva, ele nos revela que a verdadeira vida cristã não é estagnada, mas dinâmica, fértil, geradora de vida ao redor. Assim como um rio não guarda suas águas, mas segue seu curso, também nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a não retermos a graça, mas a compartilhá-la em cada palavra, em cada ato de amor e em cada sacrifício diário. O propósito divino, ser canal, não cisterna. O propósito de Deus não é que nos tornemos recipientes cheios apenas para nós mesmos, mas canais abertos para que outros sejam alcançados. Ele não nos chama a viver apenas em busca de conquistas pessoais, mas a sermos reflexos vivos do Filho. Quando olhamos para Jesus, vemos alguém que não viveu para si mesmo. Ele foi o próprio rio que saciou multidões, curando enfermos, libertando oprimidos, consolando aflitos. Sua vida foi derramada em serviço e amor. E é essa mesma marca que deve estar em nós, uma vida que se doa sem reservas. Por isso, uma vida espiritual autêntica não pode ser medida pelos parâmetros humanos de sucesso. O que realmente importa é o quanto de Cristo flui através de nós. O exemplo de Maria de Betânia. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre Jesus, Marcos 14, de 3 a 9, muitos consideraram aquele gesto um desperdício. Aos olhos naturais, era irracional gastar algo tão precioso em um único ato. Mas para Jesus, aquele momento foi de entrega extravagante. O perfume derramado era símbolo da própria vida de Maria, entregue sem reservas ao Mestre. E Jesus afirmou que aquele gesto seria lembrado em todo o mundo. Isso nos mostra que para Deus, o que tem valor eterno não é o que acumulamos, mas o que derramamos diante dele. Assim também, quando escolhemos viver uma fé de sacrifício e entrega, mesmo que aos olhos humanos pareça tolice ou exagero, aos olhos de Deus é adoração verdadeira. Rios que fluíram através dos discípulos. A história da igreja confirma essa verdade. Pedro, que antes negara Jesus, tornou-se um rio de vida ao pregar no dia de Pentecostes, levando milhares ao arrependimento. Paulo, que perseguia cristãos, tornou-se canal de graça aos gentios, escrevendo cartas que até hoje alimentam nossa fé. Nenhum deles buscou glória pessoal. Todos escolheram viver uma vida de renúncia, permitindo que o Espírito Santo fluísse através deles. Suas vidas se tornaram rios que atravessaram séculos e continuam regando o mundo até hoje, quebrando o vaso da nossa vida. Assim como Maria quebrou o vaso, somos chamados a quebrar o frasco da nossa própria vontade, ambição e vaidade. Muitas vezes, seguramos nossa vida como se fosse um tesouro a ser preservado. Mas Jesus nos lembra, a vida só encontra sentido quando é entregue. A pergunta é, estamos dispostos a parar de buscar apenas a nossa própria satisfação e derramar nossa vida diante dele? É nesse momento de entrega que o rio começa a fluir, levando refrigério e esperança a muitos. Impacto além de nós. Um rio nunca flui apenas para si mesmo. Ele irriga campos, sustenta cidades, gera energia e dá vida. Da mesma forma, quando nos rendemos a Cristo, nossa vida passa a gerar frutos que alcançam pessoas que talvez nunca conheceríamos. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de compaixão, cada oração feita em secreto é uma semente regada pelos espíritos do rio. E mesmo que não vejamos imediatamente os resultados, o rio segue seu curso, cumprindo o propósito de Deus. Chamado à entrega total. Jesus não nos chama a uma fé superficial, mas a uma fé que transborda.
Ele deseja que nossa vida seja como rios de água viva, refrescando corações sedentos, curando feridas emocionais e espirituais, trazendo esperança onde só havia desespero. O que impede o fluir desse rio em nós? Muitas vezes é o apego às coisas temporais, o desejo de reconhecimento, a busca por sucesso pessoal, a necessidade de controlar tudo. Mas quando rendemos tudo aos pés da cruz, o Espírito encontra espaço para agir. Aplicação prática. Examine sua vida. O rio está fluindo ou você tem tentado reter as águas apenas para si mesmo? Quebre o vaso. Identifique o que você ainda não entregou totalmente a Cristo e ofereça isso em oração. Seja um canal de vida. Pergunte-se diariamente: quem pode ser abençoado hoje através do rio que flui em mim? Confie no processo. Mesmo que não enxergue os resultados imediatos, continue sendo fiel. O rio de Deus nunca seca. Conclusão. O convite de Jesus é claro. Crer em Ele é mais do que acreditar. É se tornar fonte de vida para o mundo. Não fomos chamados para acumular, mas para derramar. Não para reter, mas para transbordar. E quanto mais nos entregamos, mais rios fluem de nós. O sacrifício puro e santo não é pesado quando feito por amor, porque o próprio Espírito Santo nos capacita a viver assim. Assim como Maria de Betânia marcou a eternidade com seu gesto, também nós podemos marcar gerações se escolhermos viver uma vida de entrega total ao Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, não aguarde apenas para você. Compartilhe este devocional com alguém que precisa ser lembrado de que em Cristo há rios de vida abundante. E lembre-se, a mudança começa em sua entrega. Hoje é o dia de quebrar o vaso, deixar o rio fluir e permitir que sua vida se torne um canal de bênção para muitos. Que o Espírito Santo transborde em você.